Sejam bem-vindos, eu sou o professor João Matos e vamos iniciar mais uma playlist sobre concurso. Nosso concurso agora da vez é o concurso da Caixa, certo? Como você viu na thumb, a gente vai começar vendo o primeiro tópico, que fala sobre os conceitos iniciais e conceitos gerais sobre a matemática financeira e tudo que a gente vai tratar no decorrer dessa playlist, no decorrer dos estudos para a Caixa. Bom, professor, nós vamos começar e já vai ter conta? Não. Hoje a gente não vai ver continha, a gente vai entender o que é cada coisa e sobre o que elas estão falando. Próxima aula a gente vai abordar o próximo tópico e aí a gente vai ver as contas. Então, para que isso aqui vai lhe ajudar? Caso caia uma questão teórica, você está tinindo. E caso você se perca na leitura ou interpretação de alguma questão, você recorre aos conceitos iniciais e entende o que é que o problema quer. Certo, vamos lá. Conceitos iniciais, eu acabei de falar. Nesse vídeo nós vamos abordar os conceitos gerais da matemática financeira que nos interessam no estudo do dinheiro no tempo. Porque aqui a gente vai estudar não só o dinheiro, nós vamos estudar as taxas que correm em cima do dinheiro, nós vamos estudar o tempo que o dinheiro leva para se tornar grande ou se tornar pequeno, certo? Então, como tem lá no edital, a gente vai seguir aqueles termos. Os primeiros termos são capital, juros. É o carro-chefe. Capital e juros é o carro-chefe. Aí os juros, eu ganho o quê? Prazo da operação, taxa de juros, capitalização, certo? Valor presente, valor futuro. E aí alguns desses termos se misturam, mas aí eu vou deixar claro para vocês o que é cada coisa. E também vale ressaltar que, de questão para questão, a situação problema te desenha um valor presente, um valor futuro, de uma forma que a próxima questão pode desenhar de outra forma, certo? Então, o que a gente vai ter aqui hoje? Vamos começar pelo capital. O capital é o valor emprestado ou aplicado em uma operação financeira. Pode ser tratado como valor atual, valor presente, valor emprestado, valor aplicado. O capital é o começo de tudo. Então, se eu tenho uma situação em que eu vou emprestar um dinheiro para você a uma certa taxa de juros, então o dinheiro que eu vou te entregar na tua mão, no teu Pix, é o capital inicial, ou o valor atual do meu dinheiro, certo? No futuro, quando você me pagar, eu te emprestei um dinheiro durante 10 meses. Esses 10 meses é exatamente o prazo da minha operação, certo? O que é prazo da operação? É a duração de uma aplicação. Pode ser uma aplicação de render juros, pode ser uma dívida, pode ser o financiamento, pode ser qualquer coisa que envolva um parcelamento, certo? Ou envolva um empréstimo. Então, o que é interessante é ver que o prazo da operação é o tempo que leva do dinheiro sair do seu bolso e retornar para o seu bolso. Ou então, né, você terminar de pagar uma dívida, do começo da dívida até o final da dívida, um financiamento, certo? Prazo da operação é o tempo que vai levar para você começar a iniciar seu problema, no caso de questões, né? Então vamos lá. O valor atual é o valor hoje. Se eu tenho 100 reais hoje e vou emprestar para você, no futuro, o ideal é que você me retorne mais do que 100 reais, certo? É o ideal. Mas se for, por exemplo, um pagamento de dívida, pode ser que no futuro eu simplesmente não receba nada. Por quê? Porque eu estou pagando uma dívida de 100 reais para você. Então, o dinheiro se evaporou. Mas, vamos lá entender algumas coisas simples. O valor presente e o valor futuro. Por que eu disse que ele muda de questão para questão? Porque existem questões em que você empresta o dinheiro e o dinheiro retorna maior para você, certo? E existem situações que é o contrário. Você, no caso, você recebe menos, entre grandes aspas. Que tipo de situação é essa? É a situação do dinheiro no tempo. Eu vou dar um exemplo, situação Brasil, a moeda real. Eu vou botar aqui, anos 2000, com 100 reais, tu era o rei. Em 2000 redondo, 2001, com 100 reais tu comprava muita coisa. Hoje em dia, com 100 reais, você não faz mais muitas compras no supermercado. Você vai ali no caixa, você gasta 100 reais e vai no caixa de no máximo 10 volumes, no máximo 15 volumes, que é o que dá. Então, o que foi que aconteceu? Seu dinheiro perdeu o valor. Isso entra no conceito de poder de compra. Poder de compra do usuário, do dinheiro, no caso aqui eu,
Nos anos 2000 eu era uma criança, então eu pegava R$ 1 e comprava 20 bombons com R$ 1, certo? E aí hoje eu pego R$ 1 e compro 2 bombons, porque cada um é 50 centavos, né? E o que é que aconteceu? Meu R$ 1 perdeu o valor. As coisas ficaram mais caras. Por que as coisas ficaram mais caras? Por causa de inflação. O normal é que a inflação vá deixando tudo mais caro. Ah, professor, mas de onde é que ela sai? Ela sai do mercado internacional, mas isso não é um tópico para agora. O que importa é a inflação vai sempre desprecificar o nosso dinheiro, nossa moeda real. Então, o ideal é que nossos juros compensem isso. Se eu te empresto R$ 100 para tu me devolver daqui a 10 meses, meus R$ 100 não vão comprar a mesma coisa, certo? Então, eu tenho que pensar numa taxa de juros que compense isso e ainda me dê um lucrozinho. E é assim que a gente pega dinheiro emprestado do banco, é assim que a gente empresta dinheiro, certo? É tudo pensado nessa precificação e nesse poder de compra, beleza? Então, se eu tenho um valor presente C, capital inicial, não é obrigado que ele diminua com o tempo, certo? Se eu sou o banco e eu vou emprestar R$ 100.000 para um agricultor, o ideal é que ele me pague, mesmo parcelado, mais do que isso. Por quê? Porque eu estou emprestando, eu tenho que lucrar e eu tenho que pagar a desprecificação da moeda. Então, não necessariamente ele fica menor. Isso aí varia de questão para questão. Normalmente, questões de juros, o valor termina sendo maior. Questões de descontos ou financiamento ou empréstimo, o valor termina sendo maior também se você estiver na ótica de quem está pegando emprestado. Se você estiver na ótica de quem empresta o dinheiro, o seu valor retorna mais ou menos, podemos botar assim. Tudo depende da tua taxa fixada e do regime de capitalização. Então, prosseguindo, sem mais enrolações, entendemos o que é valor presente, o que é valor futuro, o prazo da operação. Então, falta a gente ver a parte de juros. O juros é nosso carro-chefe inicial aqui. Nossas primeiras aulas vão girar em torno de juros simples, juros compostos. O que a gente vai ter aqui é que juros é a remuneração do capital empregado ao longo de um determinado tempo. Esse tempo é, de fato, o prazo da operação. E aí, esses juros pode ter os juros simples e os juros compostos. Lembrando que os juros compostos ele é matematicamente um pouco mais complicado por mexer com potência, raízes e etc. O juros simples ele é tranquilo de fazer as contas. Só que no mundo real não existe juros simples, só existe juros compostos. E agora, né? E agora a gente vai entender o que é a taxa de juros e o que é a capitalização. Se liga. A taxa de juros é a reprodução do dinheiro. É o quanto ele está se transformando em mais ou menos, certo? E aí, isso aí pode me dizer se meu dinheiro vai terminar sendo maior ou vai terminar sendo menor, certo? É uma das coisas que que indica isso. É minha taxa de juros. Essa taxa de juros é sempre em porcentagem? Não. Essa taxa de juros pode vir na questão escrita como um valor absoluto, em decimal, 0,15, é porque é 15%, certo? E ele também pode vir escrito em porcentagem, que é o mais comum, 1% ao mês, 1% AM ao mês, certo? Agora, essa unidade de tempo, 1% ao mês, está dizendo que cada mês vai incidir 1% em cima do meu capital, tudo bem? Agora, o que a gente vai ter aqui é regime de capitalização, ou tempo de capitalização. O que a gente vai ver é que essas coisas, a capitalização, é o período pré-estabelecido no qual os juros vão incidir sobre o capital. Então, muito cuidado numa coisa, isso aqui que entra boa parte das taxas efetivas, taxas nominais e etc, real, aparente. Porque o ideal é que a minha capitalização seja a cada mês e os juros também seja a cada mês. Mas as questões podem te complicar, elas não estão aí para facilitar a tua vida. Ele pode te dar uma capitalização anual e te dar um juros mensal. Então, você vai ter que fazer uma continha para poder ajustar isso. E a ideia é que sempre se ajuste o tempo, né? Sempre se ajuste o tempo à capitalização correta. Beleza? A capitalização, diferente da taxa de juros. A taxa de juros é o quanto do dinheiro vai se replicar. O tempo da operação é o tempo completo. A capitalização é de quanto em quanto tempo aqueles juros, aquela taxa vai incidir sobre os juros. Se a capitalização é mensal, é todo mês. Se ela é anual, é todo ano, certo? Semestral, a cada 6 meses. Então, é muito importante você ter esse ajuste dentro das questões, beleza?
Bom, era o que eu tinha pra falar pra tu. Esses termos vão todos aparecer quando você estiver fazendo questões. Então, pega uma folhinha, faz um resumozinho, beleza? E nosso vídeo se encerra por aqui. Eu tenho só mais uma notícia, que é... Nossa playlist do concurso da Caixa vai ser dupla. Eu vou ter uma playlist só falando de matemática financeira e eu vou ter uma playlist só falando de probabilidade estatística. Então não se esquece de se inscrever no canal para poder acompanhar nossos lançamentos. Muito obrigado por assistir até aqui e bons estudos. Até a próxima.